Olá, pessoas! Então, eu tenho aqui uma pequena compra que eu fiz na estante virtual e pensei, por que não abrir, né? Talvez eu esteja errado e não seja bem isso. Ah, não é bem isso. Não é bem isso. Isso daqui não é da estante virtual, tá certo. Essa é da estante virtual. Então lá é outra coisa. Vai aparecer em outro vídeo. Enfim, é uma compra bem grande. Eu fiz duas compras na estante virtual, na verdade. Uma eu fiz antes dessa, eu até achei estranho já ter chegado, porque assim, eu fiz a compra menor e uns 2 dias depois eu fiz essa daqui. Aí essa daqui foi enviada, tudo, e a outra tava lá. Completamente ignorada, não tinha sido enviada nem nada. Aí ontem eu mandei mensagem falando, e aí, alguma previsão para quando vai ser enviado? Nenhum pio. Mas aí ele, no final da tarde, eu vi que tinha sido enviado. Aí até achei estranho de ontem pra hoje já ter chegado. Mas, né, agora eu vi que não é. Então eu vou abrir essa, quando chegar a outra eu junto o vídeo aqui. Vamos lá. Como vocês me conhecem, para eu estar comprando na estante virtual, vocês já devem saber do que se trata, né? E também pelo nome que eu pretendo dar a esse vídeo. Jesus! Então, sim, bem com todo o cuidado, bem delicado. Vamos lá. São 14 livros, se eu não me engano. E, enfim. Vamos ver como eles estão. E naquele estilo lá. Mostro o livro, falo um pouco do autor, leio a sinopse, a biografia do autor que vem no livro e a sinopse, né? Então, primeiro aqui. O Artista Inconfessável, de João Cabral de Melo Neto. Tá bem detonado em cima do... Embaixo e da lateral não tanto, mas em cima tá bem detonado. Então, aqui uma fotinho dele. João Cabral de Melo Neto nasceu em 9 de janeiro de 1920, no Recife, em Pernambuco. Viveu os primeiros anos no engenho da família, em São Lourenço da Mata, e em seguida voltou ao Recife, cidade da qual frequentou ainda jovem os círculos intelectuais. Ao completar 20 anos, foi para o Rio de Janeiro e em 1942 lançou seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. Diplomata, residiu em vários países, sobretudo na Espanha, que acabou por se tornar um dos principais temas de sua poesia. João Cabral escreveu alguns dos poemas mais importantes da literatura brasileira, entre eles O Cão Sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina, adaptado com sucesso para a música, o teatro e o cinema. Foi candidato ao Nobel de Literatura e recebeu uma série de prêmios importantes, como o Camões em Portugal, o Neustadant Internacional nos Estados Unidos e o Rainha Sofia na Espanha. Faleceu em 1999. Eu tenho 2 livros de poema dele lá em cima. Eu li um, que foi o Agrestes, e tem aquele outro Crime na Calha Relator ali, que eu li alguns poemas, mas não li todos. Esse daqui eu jurava que era uma autobiografia, mas é poemas também. O poeta João, escondido no homem, manifestava pudor de falar de si. Há de se aprender pela pedra, há de se falar das coisas, faca, rio, perna, peixe, a geometria do mar, mas neste não falar de si, o próprio João se perguntaria, não haveria algum falar? A mitologia doméstica do menino nos engenhos de Pernambuco, João que viveu sua juventude no Recife, o diplomata que habitou muitas línguas. É desse homem que os poemas aqui reunidos falam, à maneira do autor, com precisão sem metafísica. O Artista Inconfessável é uma antologia inédita que procura resgatar da obra cabralina parte da memória pessoal desse poeta, considerado um dos mais inventivos e importantes do país, sem dúvida entre os escritores divisores de águas e definidores de geração. Enfim, aí esses 2 aqui, na verdade, são livros que eu já li. Eu comprei para deixar na coleção. O primeiro deles não é o único da caixa que não é da Alfaguara, que é o Altos Voos e Quedas Livres, do Julian Barnes. Esse foi o segundo livro do Julian Barnes que eu li e eu não gostei. Mas agora, como eu estou fazendo a coleção do autor, eu peguei ele tanto para deixar na coleção,
quanto para reler, para ver se eu não li errado da primeira vez. Então, né, aqui, né, o Julian Barnes. Nasceu em Leicester, se mudou para Londres em 46, ele é autor de 20 livros, e em 2011 ganhou o Man Booker Prize por O Sentido de um Fim. Ele conheceu Pat Kavanagh em 1978. Pat Kavanagh nasceu na África do Sul e se mudou para Londres em 64. Ela trabalhou em publicidade e depois durante 40 anos como agente literária. Casou-se com Julian Barnes em 1979 e morreu em 2008. Então, né... Nós vivemos na superfície, no nível horizontal, e no entanto, e por isso nós sonhamos. Animais rasteiros, nós às vezes chegamos tão longe quanto os deuses. Alguns voam através da arte, outros da religião, a maioria do amor. Mas quando voamos, podemos cair. Existem poucos pousos suaves. Nós podemos nos ver batendo no chão com violência, arrastados na direção de uma estrada de ferro estrangeira. Toda história de amor é uma história de sofrimento em potencial. Se não a princípio, então depois. Se não para um, então para o outro, às vezes para ambos. Então, por que nós constantemente desejamos amar? Porque o amor é o lugar onde verdade e magia se encontram. Verdade como na fotografia, magia como no balonismo. Eu lembro que é um livro que fala bastante sobre o balonismo, assim, e tinha um casal também. Agora, lendo isso daqui, acho que o casal é o próprio Julian. Tá meio sujinho esse livro aqui, né? Mas enfim. O outro que eu também já li e que inclusive eu não gosto muito, eu comprei para coleção, é A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Aqui o fulano. Eu tenho vários livros dele aqui para príncipes, né? Então, provavelmente os que eu vou ler lá, né? Esse daqui inclusive eu li numa edição da Príncipes. O escritor Herbert George Wells nasceu em 21 de setembro de 1866. Em Bromley, Kent, e morreu em Londres, em 1946. Ele nasceu em 1866 e morreu em 1946. Eu acho que eu falei os anos errados, mas enfim. Filho de um pequeno comerciante, teve de trabalhar desde cedo para ganhar a vida. Em 1883, conquistou um posto de aluno e professor assistente na Midhurst Grammar School. E em seguida obteve uma bolsa para estudar com o cientista e humanista Thomas Huxley. Chegou a dar aulas de biologia antes de se tornar jornalista e escritor profissional. Wells escreveu mais de uma centena de livros, entre romances, ensaios e textos educacionais. Nos últimos anos do século XIX, publicou obras que se tornariam pioneiras na ficção científica: A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. No início do século XX, tornou-se um defensor do socialismo e do progresso científico, além de um incentivador da igualdade de direito entre homens e mulheres. Socialista? Poxa! Enfim. Ninguém teria acreditado nos últimos anos do século XIX que este mundo era atenta e minuciosamente observado por inteligências superiores à do homem, e, no entanto, igualmente mortais, que, enquanto os homens se ocupavam de seus vários interesses, eram examinados e estudados, talvez com o mesmo zelo com que alguém munido de um microscópio examina as efêmeras criaturas que fervilham e se multiplicam numa gota de água. Assim se inicia a obra-prima da literatura fantástica, A Guerra dos Mundos, romance que está entre os textos mais influentes de ficção científica de todos os tempos. Nele, H.G. Wells alia com maestria o suspense, o terror e a imaginação para narrar uma história que continua irresistível ainda hoje. Discordo da parte do irresistível. Um livro bem paradão. Vamos lá para o próximo pacote. Rodrigo Lacerda, Outra Vida. Aqui uma fotinho do cidadão. Rodrigo Lacerda nasceu em 1969 no Rio de Janeiro. É autor dos livros O Mistério do Leão Rampante, novela 1995, Prêmio Jabuti e Prêmio Certas Palavras de Melhor Romance. A Dinâmica das Larvas, novela de 1996, Fábula para o ano 2000, infantil de 98, Tripé, um livro de contos de 99, Vista do Rio, romance 2004, finalista do Prêmio Zafari e Bourbon, Portugal, Telecom e Jabuti, e O Fazedor de Velhos. Esse Fazedor de Velhos eu já ouvi falar. Romance juvenil 2008, Prêmio de Melhor Livro Juvenil da Biblioteca Nacional e incluído no catálogo White Ravens 2009, mora em São Paulo e trabalha como editor. São 7h15 da manhã.
Um casal e sua filha esperam na rodoviária pelo ônibus que os levará de volta à pequena cidade de onde vieram. Foram expulsos da capital pelos fantasmas do passado e pelas deformações do seu projeto comum. O marido, ligado a um escândalo de corrupção, agarra-se ao amor à filha e espera uma vida melhor. A mulher, por sua vez, não se conforma em ter de deixar para trás o pouco que conquistou, enquanto aguardam a hora do embarque. Os conflitos de cada um emergem de forma silenciosa e dramática, e o delicado equilíbrio que os mantém unidos ameaça ruir a qualquer momento. Outra Vida não é só um romance surpreendente sobre o relacionamento amoroso, é também uma narrativa que flagra, a partir dos dilemas éticos e sociais de uma família, as encruzilhadas do mundo contemporâneo. Lá, Paulo Scott, Habitante Irreal, um índio de plástico sem cabeça. Esse daqui tá meio sujinho, mas quase não está oxidado. Aqui uma fotinha do cidadão. Paulo Scott nasceu em Porto Alegre, em 1966. Mora atualmente no Rio de Janeiro. É autor, entre outras obras, do romance Voláteis, lançado pelo Objetivo. O livro de contos Ainda Orangotangos, da Bertrand Brasil, adaptado para o cinema por Gustavo Spolidoro, longa-metragem vencedor do 13º Festival de Cinema de Milão. Do livro de poemas Timidez do Monstro, também pelo Objetivo. Porto Alegre, 1989. Depois de ter vivido a euforia e as promessas da abertura política no Brasil, Paulo vê-se desiludido com os rumos que o seu partido tomou. Apesar de jovem, já sofre de uma gastrite crônica. Não consegue manter relacionamentos estáveis e seu trabalho num escritório de advocacia o oprime. Ao voltar de um encontro político clandestino no interior do estado, no entanto, Paulo cruza com uma figura à beira da estrada que imediatamente chama sua atenção. Uma indiazinha com jornais e revistas apertados contra o peito, parada debaixo de uma forte chuva como se esperasse algo. E daí colaram um adesivo em cima do resto aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ao lhe dar carona, sua vida ganha contornos inesperados, que poderão levá-lo à redenção ou à loucura. Com um estilo sólido singular, Habitante Real é um marco na obra de Paulo Scott, proporcionando um retrato atordoante da geração que vem ocupando o poder no país. Um livro sem paralelos no panorama atual da literatura brasileira. Confesso que não empolgou muito, não. Outro pacote aqui. Galileia, de Ronaldo Correia de Brito. Aqui a fotinha do cidadão. Ronaldo Correia de Brito nasceu no Ceará e mora em Recife. É médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu pesquisas e escreveu diversos textos sobre literatura oral e brinquedos de tradição popular. Além de ter sido escritor residente da Universidade da Califórnia em Berkeley, no ano de 2007. Escreveu os livros de contos As Noites e os Dias, editado pela Bagaço, Faca, Livro dos Homens e a novela infanto-juvenil Pavão Misterioso, todos publicados pela Kozak Naif. Dramaturgo, é autor das peças Baile do Menino Deus, Bandeira de São João e Arlequim. Escreveu durante 7 anos para a coluna Entremês, da revista Continente Multicultural, e atualmente assina uma coluna semanal na revista Terra Magazine, do portal Terra. Outra coisa que não é falado aqui é que ele tem um livro também pela Alfaguara chamado Estive Lá Fora. 3 primos atravessam o sertão cearense para visitar o avô, patriarca que definha na sede da fazenda Galileia. São homens que fizeram o possível para cortar seus laços com a região. Foram viver no exterior. Procuram reconstruir a vida em Recife, em São Paulo, na Noruega. No caso, né, um em cada um desses lugares. Mas o que os espera ao final da viagem é um local de segredos e traições, uma fazenda que algum dia foi próspera, e onde as pessoas se movem como nas tragédias. E por mais que os primos tenham se distanciado da violência que ronda a família, voltarão a senti-la de perto, descobrindo que nunca escaparam ao destino que os cerca. Ronaldo Correia de Brito é uma das vozes mais originais da literatura brasileira atual. Em Galileia, ele revisita tradições literárias para transformá-las em um texto contemporâneo arrebatador. Isso aqui foi o que mais me interessou até agora, essa caixa. Esse daqui também é um livro que eu já li, eu comprei só para ter na coleção. Não sabia que estava tão judiado.
super desbotado, né? Mas enfim, é o Nada, da Carmen Laforet. Triste que está tão desbotado assim. Deixaram no sol, né? Carmen Laforet nasceu em Barcelona em 1921. Ainda criança, mudou-se com a família para as Ilhas Canárias, onde morou até os 18 anos. Com o término da Guerra Civil Espanhola, em 1939, voltou para Barcelona para estudar na Faculdade de Filosofia e Letras, e com um curso incompleto, transferiu-se para Madrid em 1942. Com apenas 23 anos, concluiu seu primeiro romance, Nada, esse no caso, que lhe rendeu o Prêmio Nadal em 1944. O livro se tornou um sucesso instantâneo e Laforet passou a ser vista como uma das mais importantes revelações na literatura espanhola no pós-guerra. Hoje o romance é considerado um clássico do século XX. Carmen Laforet é autora também de La Isla y los Demonios, La Llamada de la Mujer Nueva, morreu em 2004 aos 82 anos. É a história de uma Andreia, acho que é o nome da protagonista, que depois da guerra vai viver com os tios em Barcelona. Nada é um livro inesquecível, escrito em 1944, quando a autora tinha apenas 23 anos, tudo isso a gente já viu. Vencedor do Prêmio Tatá, é considerado Tatá. Segundo Mário Vargas Llosa, é um romance composto com maestria e para o jornal The New York Times, ainda hoje, o charme peculiar do livro continua inalterado. A história é narrada por Andreia, uma jovem órfã que se muda para a casa da avó, não é tios, é a avó, em Barcelona para iniciar um curso de letras na universidade local. Mas o cenário que encontra logo depois da Guerra Civil Espanhola é desolador. Os familiares, empobrecidos, amontoam-se em um casarão decadente, onde discutem ferozmente pelos motivos mais mesquinhos, e a vida universitária esconde segredos e falsas amizades. Em Nada, esses dois mundos convergem em um diálogo dramático, num texto que renovou a literatura espanhola no pós-guerra. Aqui. Aí, falando de Mário Vargas Llosa, temos aqui Lituma nos Andes. Né? Mário Vargas Llosa, né, é conhecido, né? Acho que seria meio desnecessário a gente ler a biografia dele aqui. Né? Em Lituma nos Andes, o consagrado escritor Mário Vargas Llosa mergulha o leitor num mundo dominado pelas superstições e guiado pelos instintos, mas onde há sempre a possibilidade de redenção. O cabo Lituma e seu ajudante Tomás empreendem uma viagem a um vilarejo desolado na região dos Andes, para investigar uma série de misteriosos desaparecimentos, e serão postos à prova em meio a uma sociedade truculenta e supersticiosa. Vencedor do Prêmio Planeta de 1993, o romance mergulha nas mitologias e rituais andinos, e na violência terrorista que assolou o Peru nos anos 1980 e 1990. É um livro magistral, povoado por personagens inesquecíveis. Por um lado, criminosos e homens brutais. Por outro, pessoas capazes de amar em meio às dificuldades que a vida lhes impõe. E também dele, esse é grandão, adoro um livro grandão, é A Guerra do Fim do Mundo. Tenho o que aqui? 600 páginas e uma letra minúscula. Em 1977, depois do sucesso com o romance Tia Júlia e o Escrivinhador, que está aqui. Cadê? Mário Vargas Llosa começou a escrever um romance que seguia um caminho diferente. Em vez de usar suas memórias para compor uma história de forte veia cômica, ele decidiu recontar a dramática Guerra de Canudos. Impressionado pela leitura alguns anos antes de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Em 1980, após exaustivas pesquisas em arquivos históricos e viagens pelo sertão brasileiro, ele terminava A Guerra do Fim do Mundo. Nele, o genial escritor peruano constrói uma saga que engloba tudo: honra e vingança, poder e paixão, fé e loucura. Esse romance me fez viver uma das aventuras literárias mais ricas e exaltantes, escreve Vargas Llosa no prefácio dessa edição. O resultado é um livro inesquecível, um épico moderno sobre Antônio Conselheiro e um dos conflitos mais sangrentos da história brasileira. Cara, é um autor peruano escrevendo sobre o Brasil. Show. Super interessado. E o último pacote aqui. Vamos aqui. Explicação dos Pássaros, de Antônio Lobo Antunes. Aqui uma fotinho do cidadão. Antônio Lobo Antunes nasceu em 1942, em Lisboa. Formado em medicina, com especialização em psiquiatria. Ele é especializado em psiquiatria, isso explica muita coisa. Serviu como tenente e médico do exército português em Angola nos últimos anos da guerra naquele país, entre 1970 e 73. Autor de uma obra extensa de repercussão mundial, Lobo Antunes
Recebeu diversos prêmios literários, como o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 99, por Exortação aos Crocodilos. Em 2007, recebeu o Prêmio Camões de Literatura, o maior reconhecimento dado a um autor de língua portuguesa vivo. E em 2008, o Prêmio Juan Rulfo. Dele, a Alfaguara e a editora Objetiva publicaram Memória de Elefante, Os de Judas, Conhecimento do Inferno, Boa Tarde, As Coisas Aqui Embaixo, Eu Hei de Amar uma Pedra, Ontem Não Te Vi em Babilônia e O Meu Nome é Legião, entre outros, né? Em Explicação dos Pássaros, o premiado escritor Antônio Lobo Antunes mescla presente e futuro e lembranças do passado para narrar os últimos dias de um homem que, como um personagem das tragédias gregas, ruma a um destino inescapável. Rui S. é um professor universitário em crise. Abandonado pela primeira mulher com quem teve 2 filhos, casou-se novamente apenas para evitar a solidão. Por conta dos rumos que escolheu para a própria vida, é desprezado pelo pai e pela família. Após visitar a mãe agonizante no hospital de Lisboa, parte de carro com Marília, sua segunda mulher, em uma viagem de 4 dias em que pretende lhe pedir a separação. Com uma narrativa de grande força dramática, Lobo Antunes traça os instantes finais dessa jornada sem volta, de um homem assombrado por antigas recordações e incapaz de mudar os caminhos que escolheu. Interessante. Aí, dele também, né? O Arquipélago da Insônia. De onde me virá a impressão que na casa, apesar de igual, quase tudo lhe falta? Assim se inicia o Arquipélago da Insônia, com a imagem de um casarão outrora imponente, símbolo de poder de uma espécie, símbolo de poder de uma época em que nada faltava, mas que agora parece abandonado. E por meio de uma polifonia de vozes, o avô poderoso e seu neto autista, feitores em empregadas submissas, personagens vivos ou já mortos, Antônio Lobo Antunes constrói uma história de decadência e desilusão que atravessa 3 gerações de uma família que antes foi poderosa, proprietária de terras no interior de Portugal. É uma história narrada como em sonho, em que as diferentes vozes se fundem ou se intercalam, e escapam da sequência temporal. Jura? Que surpresa! Desse conjunto de impressões surge um romance único, arrebatador, de um mestre da prosa contemporânea. Esse daqui tá novinho. E aqui. Olha Como Te Amo. Olha Como Eu Te Amo, de Luiz Leante. Aqui uma fotinho do cidadão. Luiz Leante nasceu em Múrcia, Espanha, em 1963. Formado em filologia, atualmente é professor de latim em Alicante, onde vive desde 1992, desde que eu nasci. É autor de romances, poesia, ensaios, artigos jornalísticos, peças de teatro e roteiros de cinema. Olha Como Eu Te Amo, vencedor do Prêmio Alfaguara de Melhor Romance em 2007, é seu primeiro livro publicado no Brasil. Montse Cambra é uma médica bem-sucedida que atravessa um momento delicado em sua vida. Foi deixada pelo marido. O emprego se tornou uma rotina exaustiva e ela se vê sem perspectivas. Agora, aos 44 anos, decide abandonar Barcelona em busca de algo quase impossível: reencontrar seu primeiro amor, Santiago San Román, um rapaz que sumiu décadas atrás sem deixar vestígio. Ao saber que ele pode estar vivo no Saara, Montse se embrenha nessa região inóspita, marcada pela guerra e pela fome, numa perigosa jornada em busca da felicidade. Vencedor do Prêmio Alfaguara de Romance, Olha Como Eu Te Amo, é uma fascinante história de amor que atravessa o tempo. É a aventura de uma mulher que, no isolamento do deserto, finalmente descobrirá sua verdadeira identidade. Confesso que esse eu comprei assim, né, porque o título não me chamou muita atenção, não. Sobre Homens e Lagostas, de Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar e Amar. Aquela lombada desbotadíssima. E o corte bem sujo. Aqui, né, a dita. Elizabeth Gilbert é escritora premiada de ficção e não ficção. Ficou conhecida mundialmente pelos livros de memórias Comer, Rezar e Amar e Comprometida, publicado em mais de 30 idiomas. Em 2008, a revista Time a apontou como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Dela, a Alfaguara publicou Peregrinos, que é um livro de contos, eu tenho aqui em cima. Na costa do Maine se localizam as remotas ilhas de Fort News e Cornhaven, separadas apenas por um estreito canal. Há gerações seus moradores travam uma violenta batalha pelo direito de pesca na região. O que nenhum grupo percebe é que a esperança de salvação de todos pode estar nas mãos de uma jovem incomum e determinada. Ruth Thomas cresceu cercada pela simplicidade e aspereza dos moradores de Fort News.
Além da dura realidade de um mundo centrado na pesca de lagostas, por ser herdeira de uma família milionária, poderia ter o futuro que quisesse. No entanto, seu maior desejo é morar na ilha que adora, principalmente depois de conhecer o jovem Oney Wishnell, um dos inimigos mais aguerridos de seu pai. Sobre Homens e Lagostas é o romance de estreia de Elizabeth Gilbert, narrado com extrema originalidade e bom humor, e Ruth Thomas é sua heroína indomável, que, sem pensar duas vezes, toma as rédeas do mundo antes dominado unicamente por homens, guerras e conflitos. Esse final aí é meio decepcionante. Enfim, vamos ver. E o último dessa caixa é Últimas Tardes com Teresa, de Juan Marcé, prefácio de Mário Vargas Llosa. Juan Marcé é o autor de Caligrafia dos Sonhos, eu tenho aí, mas eu ainda não li, né? Aqui está ele. Juan Marcel nasceu em Barcelona, em 1933, e iniciou sua carreira literária em 1960. Em 66, publicou Últimas Tardes com Teresa, romance elogiado pela crítica e vencedor do prêmio Biblioteca Breve. Com ele, Marcel deu origem ao universo ficcional que caracteriza praticamente toda a sua obra futura, a Barcelona do pós-guerra e o contraste entre a burguesia catalã e os migrantes. Alguns de seus livros foram censurados pelo regime franquista e publicados no México. Vencedor do prêmio La Crítica, Planeta, Ateneu de Sevilha, Nacional de Narrativa e os Cervantes, Juan Marcé é um dos mais importantes escritores de língua espanhola da atualidade. Dele, a Alfaguara publicou também a Caligrafia dos Sonhos. Manolo, mais conhecido como Pijo Aparte, é um jovem que deixou seu lugarejo em Múrcia e vive nas regiões mais empobrecidas de Barcelona. Entre roubos de motocicletas e dias descompromissados na praia, ele conhece Teresa, uma jovem da elite catalã. Seu desejo pela bela universitária se mistura à ambição por uma vida melhor, onde possa esquecer o passado. Já Teresa, militante do movimento estudantil e pretensamente revolucionária, projeta no jovem a imagem do trabalhador engajado e acaba se apaixonando por ele. Por meio dessa inusitada história de amor, Juan Marcé cria uma galeria de retratos que caracteriza toda uma época. Publicado originalmente em 1966, Últimas Tardes com Teresa é um clássico da literatura espanhola contemporânea. Em suas páginas encontramos a ingenuidade do aparente compromisso, a amargura e o ressentimento dos perdedores, o esplendor, a miséria e as esperanças das diferentes classes sociais, num período especialmente conturbado da história do país. E é isso. Quando chegar a outra caixa eu junto aqui, então, né, em seguida. Então, chegou a outra caixa da estante virtual. Foi toda reembalada pelo correio, porque aparentemente o cara só passou um papel em volta dos livros aqui. Aquele que demorou um monte para enviar, e quando eu reclamei, daí ele enviou e me respondeu falando: já foi enviado. Né? Enviou assim. Vamos ver, né? Eu estou com aqueles negócios na visão, sabe? Aqueles pontos de luz que assim, né, me avisam que tem uma enxaqueca a caminho, né? Então vamos gravar isso daqui antes que ela chegue, que eu já vou ter dificuldade para ler com essas coisas nas vistas, mas, né, vamos lá. E provavelmente não vou postar isso hoje, porque, né, postei vídeo ontem, então não vou postar outro hoje já. Ou talvez poste também, sei lá. Vamos lá. Ele só passou um papel pardo em volta dos livros e mandou. Então, aqui. Tem um bilhete. Olá, caro cliente. Sabemos que o seu pedido havia mais livro a ser enviado, mas não o localizamos em nosso acervo. Isso ocorre por diversos fatores, mas zelando por sua boa experiência em compra online, já contatamos o saque da estante virtual e solicitamos o reembolso parcial do livro faltante. Então em breve você será ressarcido. Estamos enviando também um livro de brinde pelo inconveniente. Agradecemos sua imensa compreensão e desejamos um excelente dia. Que palhaçada, né? Que palhaçada! Então o livro que eu não pedi e eles mandaram, né? É um livro da Patois, editora Patois. Não conheço, nunca ouvi falar.
Terra Vermelha, de Camila Serrador. Tá? Vai ser difícil a leitura hoje. Né? Vai ser difícil. Então aqui a mulher, né? Camila Serrador é bibliotecária na Unesp em Araraquara, onde mora. Escritora desde os 12 anos, começou bolando poemas, dos quais tem vergonha, alguns romances, dos quais tem mais vergonha ainda, e finalmente contos. Gosta tanto de ler que se lembra do primeiro livro que ganhou na vida e tem pilhas intermináveis deles em casa. Adora Agatha Christie, admira Haruki Murakami, queria escrever como Ian McEwan. Namora um escritor gaúcho com quem compartilha seu amor pela literatura. Sua noite perfeita envolve livros, gatos, vinho, música e lasanha. Terra Vermelha é seu livro de estreia. Será que é um daqueles que ela tem vergonha? Não tem sinopse aqui. Nos contos de Terra Vermelha, os personagens inquietam e surpreendem. Tá, né? Vamos poupar a minha visão limitada no momento aqui. Parece interessante, né? Deixa eu ver qual que não veio aqui. Tá, já vi qual que não veio. Não veio um livro que eu já tenho, que eu tinha comprado para dar de presente, inclusive, que era o Até Mais Vejo Você Amanhã, do William Maxwell. Enfim, era presente de aniversário atrasado para uma amiga minha. Mas enfim, né? Porque é A Arte da Ressurreição, de Hernan Rivera Letellier. Francês, será? Aqui. Hernan Rivera Letellier nasceu em Talca, no Chile, em 1950. De obra vasta e premiada, é autor, entre outros livros, de La Reina Isabel, Cantaba Rancheras, enfim, né? Deserto do Atacama, Chile, primeiras décadas do século XX. O andarilho Domingos Zárate Vega começa a descobrir formas apocalípticas nas nuvens e a acertar na previsão de pequenos desastres. Depois da morte de sua mãe, decide viver como um ermitão no árido vale de Elqui, onde acaba se dando conta de que ele nada mais é do que a reencarnação de Jesus Cristo. Tá. Ao saber da existência de uma prostituta que venera a Virgem do Carmo e, além disso, se chama Magalena, ele sai em sua procura com o propósito de fazê-la sua discípula e amante, para juntos divulgarem o fim do mundo. Vencedor na Espanha do Prêmio Alfaguara de melhor romance, este livro surpreendente coloca Rivera Letellier entre os grandes autores latino-americanos da atualidade. Então tá, né? Então tá. Aí aqui, Rio de Fumaça, do Amitav Ghosh, que é o segundo volume da Guerra do Ópio. A gente não tem o terceiro, né? Mas olha que capa maravilhosa. Então aqui, né? Ele é um autor indiano. Amitav Ghosh nasceu em Calcutá, em 1956. Passou a infância em Bangladesh, no Sri Lanka e no norte da Índia. Estudou em Nova Delhi, em Oxford e no Egito. E lecionou em universidades indianas e norte-americanas. É autor de relatos de viagens, contos e romances. E já escreveu para as revistas The New Yorker e Granta. Atualmente divide seu tempo em Nova York e Goa, onde mora com a mulher e os 2 filhos. Dele, Alfaguara publicou O Palácio de Espelho, que está nos meus 12 para esse ano. Maré Voraz, que eu já li, tem vídeo aqui, da Volta ao Mundo em 50 livros, muito bom, inclusive. E Marte Papoulas, primeiro livro da trilogia Ibis, que esse daqui é o segundo, no caso. Então acho que não vou ler a sinopse, porque é o segundo livro de uma trilogia, né? Então vamos evitar. Nossa, de grande. No Zenith, de Doug Tu Huong. Chinesa? Não, acho que não deve ser. Deve ser lá daquelas ilhas lá pra baixo, que eu nunca lembro o nome. Duong Tu Huong nasceu no Vietnã, em 1947. A partir de 1980, tornou-se uma figura proeminente na luta pelos direitos humanos e por reformas democráticas em seu país. E denunciou a censura política contra os intelectuais. Em abril de 1991, foi presa sem processo legal e, após protestos na França e nos Estados Unidos, foi libertada em novembro do mesmo ano. Até janeiro de 2006, morou em Hanoi, em residência vigiada pelo governo. A partir de então, mudou-se para Paris. É uma das mais importantes escritoras vietnamitas da atualidade. No Zenith,
considerado seu romance mais importante, é seu primeiro livro publicado no Brasil. No Zenith há uma obra-prima sobre a ganância, o poder e as dificuldades do amor em tempos de guerra. A figura principal desse magistral romance é Ho Chi Minh, aqui nomeado apenas como o presidente. Envelhecido e isolado do poder no Vietnã por seus próprios ministros, ele rememora sua paixão por uma mulher mais jovem, com um desfecho trágico. Conforme a autora tece sua história, ela entrelaça com a habilidade de uma narradora experiente as vidas e os conflitos de família tentando sobreviver às imposições da guerra e da opressão. O resultado é um mosaico surpreendente sobre a vida e a morte num país em constante luta para se reerguer. Show! Aí aqui... Assim na Terra, de David Enia. David Enia nasceu em Palermo, em abril de 1974 e vive atualmente em Roma. É dramaturgo, autor de peças teatrais e ator. Assim na Terra, seu primeiro romance foi finalista no prêmio Strega em 2012. Eu não mostrei a fotinho dele, né? É. Italiano, talvez? Palermo? Deve ser. Com apenas 9 anos, Davidu tem uma missão: conquistar o título de campeão italiano de boxe. Título que tanto o pai quanto o tio deixaram escapar por pouco. O garoto é tímido, mas desde o início mostra uma garra e uma dedicação poucas vezes vistas entre os iniciantes. Fora do ringue, sua vida é também uma luta constante. Tem de sobreviver à violência das ruas de Palermo e apaixona-se por Nina, a menina dos lábios de Amora, que, ao mesmo tempo em que percebe como é difícil ir além das coisas não ditas. Em paralelo, conhecemos a história de Rosário, seu avô, que lutou na Segunda Guerra Mundial e conheceu a privação e o medo nos desertos da África. Ao entrelaçar essas histórias, Assim na Terra, finalista do Prêmio Strega 2012, compõe um panorama de 3 gerações de uma família siciliana e trata não só da guerra e do boxe, mas da amizade e do amor. Show! E por último, 5 Esquinas, de Mário Vargas Llosa. Né? Já combinamos de não ler a biografia do Llosa porque não há necessidade, né? Tinha acordado ou continuava sonhando? Marisa e Chabelle são amigas de longa data. Ambas casadas, felizes no casamento, bem conhecidas na alta sociedade de Lima, nos anos 1990. A simples amizade, no entanto, se transforma em algo mais quando, presas tarde da noite na casa de uma delas, as duas se veem sozinhas, deitam-se na mesma cama e, sem conseguir dormir, dão asas aos mais reprimidos desejos. Kiki e Luciano, seus maridos e também amigos, empresários peruanos de sucesso, não desconfiam de nada. Kiki não tem tempo para isso, ao receber em seu escritório a visita de um jornalista do semanário Revelações. Com fotos comprometedoras, vê-se enredado num submundo de intriga e violência, controlado pelas mais altas esferas do governo. O próprio presidente Alberto Fujimori e seu implacável chefe de segurança do Estado, numa tentativa de destruir qualquer pessoa que se opõe ao seu projeto de poder. Ponto. Parte romance de costumes, na melhor tradição de travessuras da menina má, parte thriller. 5 Esquinas é um livro envolvente, que retrata uma sociedade às voltas com a corrupção e o terrorismo, acossada pelo jornalismo sensacionalista, mas que luta até o fim pela liberdade. Show! E foi isso! Ali embaixo, como sempre, você encontra o link do blog, o blog da Kelly, o meu link da Amazon, compre por ele, me ajuda pra caramba, o link da minha lista de desejos, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.